Boa tarde, gente. A gente está aqui para apresentar, o seminário de bem-estar animal na bovinocultura de corte, na disciplina de etologia e bem-estar animal, com docente a Tassiana Aparecida Diesel, com os componentes sendo eu, Maria Eduarda, Denilson Lima e Francisco Diego. Bom, para começar a falar sobre bovinocultura de corte e bem-estar, a gente precisa entender o que é o bem-estar animal. Bom, o conceito de bem-estar animal, ele engloba uma série de práticas e cuidados que envolve assegurar que os animais eles estejam em condições que permitem uma boa qualidade de vida, que respeitem suas necessidades físicas, mentais e comportamentais. Para orientar as práticas relacionadas ao bem-estar animal, foram estabelecidas 5 liberdades adotada por uma referência internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal, onde está listada livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, injúrias e doenças, livre para expressar comportamentos naturais e livre de medo e estresse. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, trazendo para a primeira liberdade, que é livre de fome e sede, os animais eles devem ter um acesso a uma água limpa, né? E também uma alimentação de altíssima qualidade, ou pelo menos de qualidade, para atender às suas necessidades nutricionais. E partindo para a segunda liberdade, que é o livre de desconforto, um ambiente seguro, limpo e apropriado é fundamental para esses animais, pois oferece abrigo contra as condições climáticas, principalmente na nossa região, onde a nossa região possui altos índices de condições de temperaturas elevadas, né? E isso inclui também livre de dor, injúrias e doenças, onde, por meio da prevenção de vacinas, cuidados veterinários zootécnicos e manejo responsável, a gente pode estar evitando ferimentos e doenças nesses animais. Na quarta liberdade, fala que o animal ele é livre para expressar comportamentos naturais, ou seja, cada espécie ele tem o seu comportamento próprio que precisa ser respeitado. No caso dos bovinos, é essencial permitir atividades como pastar, ruminar e ter aquela interação social entre o rebanho. E como quinta e última liberdade, que é livre de medo e estresse, é imprescindível reduzir práticas que gerem sofrimento emocional, como manejo brusco, isolamento excessivo desses animais, que, como já falado antes, esses animais são altamente sociáveis. Então, se isolando eles, claro que vai mexer no quesito que a gente fala do emocional, né? E quanto à importância do bem-estar na bovinocultura de corte, a gente listou, né, os impactos que podem estar acometendo esses animais, que são impactos positivos para os animais, onde eles vão ter uma redução de sofrimento e estresse, melhor saúde e longevidade, e os impactos econômicos para produtores, onde vai haver uma melhora no desempenho zootécnico, que é ganho de peso, qualidade de carne, vai haver uma redução de perdas por doenças ou lesões e um melhor acesso a mercados que valorizem práticas sustentáveis, como também demandas no mercado, onde consumidores cada vez mais preocupados com a origem e ética na produção de alimentos e também a pressão por certificados e regulamentações relacionadas ao bem-estar animal. Bom, e dentro desse segmento da bovinocultura de corte, existem algumas práticas que promovem o bem-estar animal, né? Tendo em vista aquelas 5 liberdades que a Eduardo acabou de citar. Passando pelo treinamento da equipe, né? Deve-se treinar a equipe evitando gritos, evitando que os tratadores desses animais batam animais com alguns objetos ali de manejo. Evitar o estresse, que é justamente evitar bater, evitar o uso de choques para que esses animais adentrem algum compartimento do curral ou não. O uso de curral eficiente, a gente sabe que não existe nenhum curral anti-estresse. O que vai garantir esse estresse para os animais ou não vai ser o manejo. Só que existem alguns currais com instalações planejadas que podem facilitar esse manejo dos animais para não sofrer esse estresse no ambiente naquele momento em que eles estão inseridos naquele curral, com corredores curvos, pisos antiaderentes e uma boa iluminação.
Tem também uma nutrição balanceada, que está justamente ligada à primeira liberdade ali que a Eduarda citou, que é uma dieta de qualidade, fornecer uma alimentação balanceada que atenda às necessidades nutricionais para que esses animais possam cada vez mais potencializar a sua produção. Tem também o acesso à água limpa e fresca, né? Garantir um acesso constante, bebedouros limpos, né? É importante fazer essa periodicidade dessa questão da limpeza dos bebedouros e também uma água de boa qualidade, uma água potável. Tem as condições adequadas de habitação desses animais, é um espaço suficiente que possa comportar ali todos esses animais, para evitar que esses animais fiquem muito adensados, né? Para evitar justamente também, novamente a gente falando sobre a questão do estresse, evitar uma superlotação dos pastos e também dos confinamentos, para permitir o livre movimento. Sombras e abrigos, a gente tem um exemplo dessas sombras em um confinamento aí na foto, né? na ilustração, que tem como se fosse uma malha, né? Que vai proteger esses animais da radiação solar. Tem um controle de lama, né? Manter o solo das áreas de descanso bem drenado, evitando formação de lama, que pode causar problema de casca e desconforto. De novo, a gente vê esse exemplo aí nessa imagem ilustrada, tá como se fosse uma palhada, né? Em cima do solo, para que esses animais não tenham contato direto com esse solo, evitando algumas enfermidades que possam acometer esses animais no período de confinamento. Tem o enriquecimento ambiental, que é importante, ou seja, o pasto rotacionado é muito importante. A maioria da atividade pecuária aqui no nosso país consiste em pastagem, mais de 80% dela tem o uso de pasto. Então, o pasto rotacionado ele vai promover uma melhora na qualidade do pasto e reduzir o estresse dos animais, né? Já que esses animais, no pastejo, e vamos dizer assim, numa evolução que eles tiveram, desde o princípio, né, esses animais são acostumados com o pastejo. Vai promover uma melhor interação social entre esses animais, que vai garantir que os bovinos possam manter contato social com outros animais. E o que a gente trouxe de exemplo na imagem aí é uma integração pecuária e floresta, que a gente utiliza tanto o sombreamento natural, como também vai reduzir a pegada do carbono e outras especificidades mais que visam melhorar a qualidade de vida desses animais. Tem também a redução do estresse no transporte, né? Que é o terço final ali da questão para levar os animais para o abate. Tem que se ter um planejamento a fim de reduzir o tempo de transporte, evitar viagens longas ou mal planejadas. Esses animais não devem e não podem aí sofrer esse tipo de estresse, principalmente conduzir esses animais mais no período da noite, para que esses animais não sofram muito com a radiação solar durante o dia, evitando os períodos mais quentes do dia. Conforto durante o transporte, usar veículos adequados, bem ventilados e com espaço suficiente. É importante que se respeite aquela norma de, por exemplo, a carreta cabe 80 animais, não adensar muito esses animais, extrapolando essa questão do espaço, né? Que vai interferir justamente até mesmo, na verdade, na qualidade da carne. E tem o monitoramento do bem-estar, que são indicadores de bem-estar feitos por profissionais como nós, ou tecnistas, que eles utilizam métricas como comportamento, condição corporal e a taxa de mortalidade para avaliar o bem-estar desses animais. De acordo com esses índices, a gente percebe ou que existe ou não o manejo de bem-estar empregado em determinada propriedade. E auditorias regulares, né? Realizar inspeções para verificar as práticas de bem-estar estão sendo respeitadas e estão sendo seguidas conforme são para ser seguidas. E aí tem alguns desafios na implementação desse bem-estar animal dentro dessa bovinocultura de corte. O primeiro deles é o custo inicial, não é muito barato, porque vai exigir uma mão de obra qualificada, você vai ter que fazer um treinamento com aquelas pessoas que já estão empregadas ali dentro da propriedade. A educação e conscientização, que é justamente isso, muitas das vezes algumas propriedades que já utilizam de um método de manejo meio que, vamos dizer assim, enraizado na sociedade, essa questão da mexida com o gado, de bater, essas coisas. A falta de fiscalização, que muitas das vezes peca, ou seja, a necessidade de leis mais rigorosas e fiscalização efetiva. Pressão por produtividade, a busca por autoprodução pode muitas das vezes colocar o bem-estar em segundo plano. E justamente está ligado à questão da demanda mundial, né? Quanto mais pessoas no nosso mundo, mais a demanda por uma carne, na verdade, como é o tema do trabalho. Vou falar um pouco aqui sobre os benefícios do bem-estar animal. Que a gente pode ver que animais mais saudáveis, eles são animais mais produtivos, né? Eles têm um menos estresse
e com isso ter uma conversão alimentar e menor risco de doenças. E isso vai impactar diretamente na qualidade da carne, né, que bovinos bem cuidados e com bem-estar adequado, ele vai ter a apresentar melhores características sensoriais, vai ter uma qualidade da carne, por exemplo, melhor marmoreio, a carne ela não vai ter, quando for vai ser mais bem remunerada quando for para o abatedouro, ela não vai ter machucados, ela não vai ter coisas que vá desabonar essa carne, né? E tem que ter as práticas sustentáveis, né? Redução de impactos ambientais associados a práticas intensivas, ou seja, tem que ter, como o Denilson acabou de falar, tem que ter uma melhor utilização, um melhor treinamento da mão de obra para poder usar de forma intensiva os recursos da propriedade, mas reduzindo os impactos ambientais que no meio, né? Aceitação no mercado. Práticas éticas garantem confiança dos consumidores e acesso aos mercados externos. Ou seja, hoje os mercados consumidores maiores do Brasil são para exportação. E a Europa, a China, Estados Unidos, então esses países eles são muito exigentes nessa questão de bem-estar animal, ou seja, eles têm empresas que necessitam da rastreabilidade, ou seja, ver se o animal, desde a fazenda dos cuidados, se ele está sendo bem cuidado, se ele está sendo bem manejado, até o açougue ou o abatedouro, né, o frigorífico, para posteriormente ser embarcado nos navios para os outros países. Legislação e certificação, ou seja, tudo que envolve controle, né, que qualidade, ele vai ter que ter as legislações específicas e vai ter que ter as leis, né? No Brasil, nós temos um exemplo da Lei 9.605 de 98, né, Leis de Crimes Ambientais e Regulamentações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. Tem umas certificações internacionais que são necessárias para essas exportações para outros países, né, que é como a Global Animal Patterns, né, GAP e Certified Human. Iniciativas nacionais, programas como Selo de Bem-Estar Animal, né, isso é do Brasil, né, que eles estão tentando controlar mais esse selo de bem-estar animal para poder remunerar mais esse produto final que é a carne. E a gente pode concluir, né, que o bem-estar animal na bovinocultura de corte não é apenas uma questão ética, né, mas também econômica e estratégica. São a adoção de grandes ganhos para os animais, né, produtores e consumidores, além de ser uma demanda crescente no mercado global. Ou seja, investir em bem-estar animal é investir em um futuro sustentável e responsável para a pecuária, trazendo grandes ganhos para os produtores, porque por mais que você se preocupe com o bem-estar social, que deve ter, o objetivo final é o lucro. Então, com essas práticas sustentáveis, a gente só tem a ganhar. E bom, a gente encerra, né, a nossa apresentação com as nossas referências. E é isso, galera. Obrigado.